Olá, amigos da Aqualinha, tudo bom? Eu sei que já tem um tempo que eu não gravo um vídeo, mas eu acho que todo mundo passa por problemas, por situações, né? E não foi diferente comigo. Passei por tudo isso nos últimos 3 anos, inclusive. Mas estou aqui voltando a tentar publicar alguns vídeos novos para que possa auxiliá-los aí nesse lindo e maravilhoso mundo do aquarismo e não só do aquapaisagismo, né? E durante esse período que eu fiquei fora, eu cuido de um grupo, né, que eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se você gosta do nosso conteúdo, ou se já gostou, deixa seu like. Eu sei que tem muito tempo que a gente não publica nada, mas isso vai ser um termômetro para a gente para saber se estamos no lugar certo ou não. Ou melhor, no momento certo ou não, né? E nesse grupo, a gente sempre auxilia muitas pessoas que estão com muitas dúvidas, para quem está começando, para quem já é antigo no aquarismo, mas de qualquer forma, é sempre interessante notar alguns questionamentos que ocorrem a todo momento e em todas as situações, né? O último mesmo, que foi dessa semana, foi em relação a um filtro externo, né? Então, assim, durante esse período que eu retornei para o aquarismo, né, em 2020, bem no começo da pandemia, eu percebi que existe realmente um frenesi, que isso é muito bom para os filtros tipo canister, ótimo, mas eu vejo muita gente colocando o filtro muito forte no aquário que às vezes não precisa, tá? Então essa movimentação extra pode estar causando alguns pequenos, grandes problemas aí para vocês. E principalmente a tão temida alga. Hum, complicado essa, né? Pois é. Então, assim, sobre essa questão do filtro, o que eu posso dizer para você? Tá? Eu vou pegar aqui um recipiente que não tem nada a ver com aquário, porque eu estou aqui no meu escritório, né, como vocês podem perceber, diferente dos outros vídeos que eu fiz na minha casa. E eu vou demonstrar aqui, ou pelo menos tentar, mostrar como é que, por exemplo, você pode montar a disposição do teu canister, o que pode acontecer se ele for muito, mas muito forte, tá certo? Então não leve a mal que o exemplo aqui não é tão legal quanto eu gostaria, mas eu vou pegar aqui, tá? Então vamos fazer de conta que este recipiente aqui é o seu aquário, tá? Então, o que acontece? Vou pegar também, ó, esse aqui está sendo tudo improvisado, hein? Eu vou pegar aqui também o carregador para poder dizer que esse aqui é o filtro, tá certo? Então tá aqui o carregador. Então, normalmente o filtro canister, ele é colocado assim no chão, na base, né, do teu móvel, enquanto o aquário está lá em cima, beleza? Certo. Então, com o filtro aqui, você vai, claro, identificar que existe sempre a entrada e a saída. Isso é notório, fácil, tá bom? E agora eu vou pegar também os cabos, né, do carregador. Então vamos acreditar que essa aqui seja a entrada do filtro, tá? Então você tem que colocar ela sempre na parte traseira do aquário, tá bom? Caso a flauta que você tenha seja maior, principalmente se for aquelas de acrílico, e você vê que ela vai ficar sobrando, você pode dar uma cortada para ela poder ficar certinha no teu aquário, tá? Ela não pode encostar muito no substrato, então vamos acreditar que o fundo do potinho já é o substrato. Então, se a minha, a minha bengala ela chega aqui no final, está encostando no substrato, e a curva dela ainda está muito aqui em cima, então você já sabe. As dimensões, talvez, tá? As dimensões da filtragem do teu canto estejam um pouco diferente em relação ao tamanho do teu aquário. Então, leve em consideração isso como primeiro mote, tá bom? Certo. O segundo é o que? Você tem que agora colocar o que? A saída do seu filtro, tá? Então, normalmente nós colocamos do lado oposto. Isso, exatamente, do lado oposto, tá bom? Normalmente também vem uma flauta ou vem uma bengala. A flauta vai ser o quê? Você vai ter aqui um cano
onde ele vai ter assim vários furinhos como se fosse uma flauta, e você vai conectar a mangueira que sai dele e você vai colocar, por exemplo, atrás, tá? Então, você aqui desse lado tem a entrada que vai vir para o filtro e aqui você vem a saída. Então, se for aquela boa e velha flauta, você precisa colocar lá atrás, porque os furinhos vão ficar virados para frente e a água ela vai circular neste movimento, daqui para cima para baixo, tá bom? Caso a sua venha a ser aquela forma assim, ó, quem tem lily pipe aí e quem é aquapaisagista já sabe, né? Então você tem um retorno que ele vai passar por aqui e essa curva é que vai encaixar onde? Na base do teu aquário. Então a curva está aqui, o aquário está aqui e você vai colocar assim, tá? Mas o que é importante? Se você tem um aquário plantado, você tem que pegar essa lily pipe ou esse cano retorcido que vem então, e você tem que tentar direcionar o máximo possível para o CO2, que notoriamente vai estar onde? Do outro lado. Praticamente assim, você tem aqui deste lado encostado a entrada do filtro, você deste lado vai ter a saída, e se você tem um aquário plantado, com certeza o teu CO2 vai estar nesta posição, mais para frente, tá? E quando a água estiver passando da saída para cá, ela vai fazer um turbilhão neste movimento, daqui para cá. Esse é o movimento padrão dos canister, tá? Então CO2 sempre do lado oposto da saída do teu canister, certo? Um outro ponto que eu gostaria de explicar, estou tentando pegar aqui tudo que está em minhas mãos, viu, gente? Então vou pegar aqui também. Acho que isso aqui não vai dar certo. Deixa eu ver. Não, aqui vai ficar meio estranho. Deixa eu ver o que eu posso pegar. Já sei. Só um minutinho. Nunca um cenário foi tão bem utilizado para um vídeo de aquarismo, né? Então vamos pensar que nós estamos agora com um aquário plantado, ou neste caso com plantas, né? Então você tem aqui as plantas no aquário, certo? Você aqui tem a entrada, ou melhor, a entrada do aquário, do filtro, onde ele vai sugar a água, tá bom? E aqui do outro lado, caiu tudo. E aqui do outro lado nós temos o que? A saída. Uma coisa muito importante é o que? A água ela precisa ter movimento. Então a planta ela precisa estar ali em movimento porque ela vai receber a iluminação da tua luminária, ela vai pegar e receber também a corrente que sai do teu filtro e juntamente com o CO2 que está saindo aqui, mais os nutrientes que estão no substrato e mais os nutrientes que estão vindo através da fertilização líquida, você faz com que essas tuas plantas cresçam, tá? Mas se o movimento for muito forte, e quando eu falo muito forte, é você às vezes pegar um aquário que ele tem 100 litros e você colocou um filtro canister que tem mais de, vamos supor, deva ter aí umas 5, 7 vezes o valor da litragem do teu aquário passando por hora. Você vai ter um fluxo muito intenso de movimentação. Então, se o aquário for pequeno, então você está tendo movimentação demais. E tendo movimentação demais, isso pode prejudicar não só o layout, o movimento do substrato, o movimento das plantas também pode ocorrer desbastamento, né, das folhas, porque elas sempre vão estar em movimento constante muito forte. A correnteza ela pode atrapalhar alguns peixes, certo? Inclusive alguns podem ser até sugados, caso eles sejam menores ou não tão rápidos.
E o principal, movimento e excesso, mais iluminação, mais fertilização, pode causar o quê? As suas tão temíveis algas. Não é que isso apenas vai acontecer, vai fazer com que as algas apareçam. Claro que micro e macro elementos em excesso vai fazer com que isso ocorra muito mais. Mas preste atenção, se você não souber subdimensionar o teu filtro no teu aquário, você vai ter mais do que um liquidificador do que um aquário em si, tá? Então, antes de você às vezes comprar um filtro que está em promoção na LX, usado, ele pode estar em excelente qualidade e funcionamento. Mas, principalmente, o que eu gostaria de falar para você é o seguinte: pegue as informações desse filtro, corra atrás e veja se ele realmente é dimensionado para o teu aquário. Porque não adianta você ter um filtro muito potente para um aquário pequeno que você vai ter um regaço. Não adianta você ter um aquário gigante e você ter um aquário uma filtragem ineficiente para esse aquário. Você também vai ter muitos e muitos problemas. E você percebe que isso ocorre então a todo instante? Então pensa muito bem, o canister sim é a melhor solução que você pode ter. Tenha cuidado sim na hora de escolher. E os elementos filtrantes também é muito importante você cuidar disso. Mas essa questão dos elementos filtrantes eu vou deixar para um outro vídeo para ele ficar não tão longo quanto agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque isso vai nortear inclusive até a criação de novos vídeos. Se você tem alguma dúvida no aquarismo que você não conseguiu ainda perceber ou encontrar em algum outro local, deixe aqui com a gente. A Aqualine agradece, eu, Alexandre Augusto, principalmente. Desejo um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Um abraço.